Quanto tempo dura uma paixão? E será que toda paixão pode virar amor? E o amor? Como manter um relacionamento por muito tempo para que este amor não vire uma simples amizade? São dúvidas do coração que muita gente tem, não é? Você aí de casa também já deve ter passado por isso. Quem abre esse consultório sentimental aqui com a gente logo cedo é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Solé. Olá. E há uma motivação especial para esse tema de hoje, não é? Intimidade entre os casais. Qual é a motivação? Sem dúvida. É um telespectador nosso, ele entrou em contato comigo pelo blog da Gazeta do Povo, pediu meu e-mail e eu passei a ele. Então ele descreveu uma situação assim, que ele sempre teve muita intimidade desde criança com o pai. Sempre muito amigos, iam pescar, ficavam horas vendo o pôr do sol. E ele então cresceu com aquele sentimento do quanto é importante a gente ter essa conexão com uma pessoa. Então ele casou um pouco mais velho e ele teve aquela expectativa de que o casamento também traria isso. Então ele percebeu que não foi tão simples assim. E ele disse que no momento que perdeu o pai, ele sentiu que também perdeu a conexão com a única pessoa que o entendia apenas com um olhar. O que me chamou muita atenção foi um homem descrever isso. Porque a gente imagina as mulheres muito sensíveis, e é um equívoco. Nós somos todos humanos em primeira instância, né? Então, a minha sugestão a ele foi de que ele tentasse, então, realmente dialogar com a esposa, criar isso com ela também, abrindo o coração, colocando a necessidade dos dois se olharem diferentes. E ele já é casado há bastante tempo. Já há 10 anos. E não consegue essa intimidade. E o mais interessante é que ele elogiou muito a esposa. Falou muito bem dela, disse que é uma pessoa incrível, só que ele sente que existe um certo bloqueio. Então me motivou muito a gente falar sobre isso hoje. Esse bloqueio, desde o início, ele pode ser superado com o tempo também, com dedicação, a você criar, digamos assim, essas conexões que não existiam no começo? É bem interessante, Solé, porque é exatamente no início que os bloqueios são criados, porque nós vamos com toda aquela gama de projeções e expectativas sobre o relacionamento. Eu sempre digo, o relacionamento ele tem algumas fases. Primeiro tem a sedução, depois tem o encantamento e daí vem o casamento. E todo mundo pensa assim, agora que eu já passei essas duas fases iniciais eu estou garantido. E quando na verdade é aí que tudo começa a acontecer de fato, né? O que vem depois do foram felizes para sempre, o que será construído? Então esse início é muito importante que as pessoas entendam que o problema tem que ser encarado como um sintoma e não como uma dificuldade. Opa, o que está acontecendo aqui na minha relação? Eu tenho que trabalhar. O que o outro está me dizendo que eu tenho que descobrir sobre mim mesmo, sobre ele, para o terceiro elemento acontecer, que é o amor. A gente trouxe, inclusive, hoje, Lígia, um trechinho de um filme, Senhor e Senhora Smith, que mostra justamente essa dificuldade, essa tentativa em ter intimidade. Vamos ver, é só um trechinho. Vamos lá. Deixa eu explicar. Eu amo minha mulher. Eu quero que ela seja feliz. Eu desejo o bem dela. Mas é que tem certas vezes... Tem um espaço enorme entre a gente. E ele continua aumentando. Com cada coisa que não dizemos um para o outro. Como se chama isso? Casamento. Querida, me passa o sal. Está no meio da mesa. Ah, tá no meio da mesa? Está entre você e eu. Você é honesta com ele? Muito honesta. Quer dizer, eu não minto para ele. O senhor entende? É que eu tenho segredinhos. Todo mundo tem segredos. Como é que você lida com tudo isso, Lígia? Com o tempo, com o passar do tempo, principalmente. E é interessante essa frase que ela coloca, porque é o equívoco que todos nós costumamos incorrer. Ou seja, eu sou honesta, não traio, não minto, então eu sou honesta. Será que isso realmente é ser honesto? Será que... Onde é que entra a lealdade do conjugal? Será que ser honesta é você sentir que tudo está indo super mal e você ficar quieto porque o casamento tem que dar certo? Essa frase do tem que dar certo, o que tem que dar certo? Um casamento como instituição? Um relacionamento em si? Então, quando os dois vão para o terapeuta, e eu percebo muito isso como psicóloga, a terapia conjugal ela ajuda muito. Existe um tabu por parte das pessoas. Você está fazendo terapia conjugal, você deve estar com problemas, né? Então, eu fico até olhando, assim, ainda em 2011, as pessoas pensando isso. Quando, na verdade, a pessoa que está indo para terapia,
ela está indo lá para reaprender a ouvir o outro. Ou seja, tem um interesse máximo no outro. Eles estão indo para terapia para se entender. E quando a gente fica mudo em casa e surdo, é que a gente está com problemas. Não dá para se arrepender daquilo que não foi dito, né? Exatamente. Ou seja, o Rubem Alves tem um texto que eu sou apaixonada, quem está nos assistindo que procure, que se chama Escutatória. Ele diz que a grande qualidade humana não é falar, mas é saber ouvir. Então, como analista, o que eu percebo? O paciente chega no consultório, estou com um problema sexual com a minha mulher, estou com um problema conjugal com o meu marido. Quando você vai ver, isso é apenas o reflexo da falta dessa escutatória, ou seja, ninguém mais se escuta em casa. São dois seres invisíveis. Então, quando você deixa de enxergar quem está do teu lado, como é que você quer se relacionar com essa pessoa, se você não sabe nem mais o que ela quer para a vida dela? E às vezes é normal você ter os seus segredos e mesmo assim você ter uma boa relação também? Eu atendi uma pessoa que me chamou muita atenção. Ela era muito envergonhada, assim, na parte artística. E ela quis fazer um curso de pintura e ela não contou para o marido. Ela teve esse segredinho, nada demais, mas ela tinha vergonha de começar a pintar em casa e não sabia nem fazer boneco palitinho. Então ela ia para aula e começou, e pinta e faz isso aqui. Aí teve um dia que a professora de pintura ligou para casa deles para remarcar a aula. O marido ficou enlouquecido, por que você não me contou? Daí ela falou que tinha vergonha, então aquilo reconfigurou o relacionamento deles. Por que ela ficou inibida em relação ao marido? Então ele passou a ter uma atitude diferente com ela. Então quando ela fez a primeira exposição, ele foi lá, fotografou, participou. Ou seja, né, quando você tem uma vergonha do seu parceiro, quando existem tabus dentro de casa ainda, é porque talvez algumas coisas precisem ser trabalhadas e daí os segredinhos acontecem. Agora, Lígia, já que a gente está falando em conexões, né, tudo isso que a gente está tratando aqui em relacionamento de casais, essa intimidade no olhar, às vezes, tem conexão com o que você viu na sua família original, vamos dizer assim, quando criança, o que você ouviu, Poxa, os valores? Legal, claro, nós somos muito reflexo da nossa família. E nós vamos levar, especialmente nos primeiros anos, que dizem que a gente vive uma lua de mel. Se eu descobrir quem falou isso, porque é uma grande mentira, é um engodo, lua de mel nada, você está se readaptando. É uma dificuldade incrível, o outro vem com as manias dele, você vem com as suas. Você vai ter que reconfigurar o que você aprendeu junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Uma nova família vai nascer. Então, às vezes, o homem vem com uma dificuldade de conversar, a mulher vem falando demais, e eles vão ter que achar, então, um denominador comum para o relacionamento. O que é importante é as pessoas entenderem que é normal existirem problemas conjugais, isso não deve ser uma vergonha, isso deve ser uma motivação para o casal se conhecer. E é normal também a relação se transformar, porque a gente vê muitas pessoas reclamando, eu só tenho agora amizade com o meu marido, ou a paixão, não consigo mais sentir aquela paixão, né, que eu tinha antigamente. Isso é natural na relação, Lígia? É muito natural e é mais natural ainda a gente ver um outro engodo que é tomara que depois que eu case fique tudo igual, o meu marido não mude nem minha mulher, porque eu me apaixonei por você como você é. Ou seja, quer congelar no tempo e tudo está em plena transformação. Nosso corpo muda, nossa cabeça muda, naturalmente o sentimento também vai mudar. Então quando você vai casar, você tem que pensar assim, né? Muito mais importante que pensar até que a morte os separe, não. Até que as transformações os unam. Porque essa questão da transformação, quando ela é feita a dois, e os dois se complementam, se somam, os dois crescem. E aí é muito difícil um relacionamento virar amizade. Ele vira uma parceria, inclusive sexual, porque o sexo também muda com o tempo. Então cabe ao casal se reinventar em todas as instâncias, né, da relação conjugal. Lígia, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, um ótimo dia. Até a próxima. Obrigada, bom dia, Lígia.